fortuna. Emmett Fox tinha forte consciência de que no toma lá da cá da vida moderna, o dinheiro é um ingrediente vital e necessário. No entanto, disse muitas vezes que uma pessoa que apenas amontoa dinheiro tem meramente marcas de tinta num talão de cheques ou belas gravuras num certificado de ações. Tudo isso faz parte do moderno sistema econômico, mas a verdadeira fortuna reside no que a pessoa ganhou em consciência. Um homem ou mulher pode ter muita fortuna monetária e ser pobre em tudo ou mais. É o amor ao dinheiro que é a raiz do mal e, em proporção igual, o uso do dinheiro é sua virtude. Emmett Fox diz que enquanto a Bíblia ensina a verdadeira prosperidade e como obtê-la, de modo algum, garante tornar as pessoas ricas. Ele trata do assunto por uma explicação das palavras muito citadas de Jesus. A todo aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. Mateus 25, 29. Esse é o texto que foi distorcido por descrentes escarninhos para dizer: os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Esse grande texto tem sido um obstáculo para muitos. Parece injustiça, parece crueldade. No entanto, Jesus o disse e o sabemos que ele sempre tinha razão e ensinava que o que colhemos é o que semeamos. A explicação é perfeitamente simples e lógica quando se tem a chave metafísica para a vida. A sua experiência é o extravasamento ou a expressão saindo de seu estado de espírito ou consciência em qualquer momento. Quando a sua consciência estiver elevada ou relativamente boa, tudo vai bem. Quando a sua consciência está relativamente baixa ou limitada, tudo vai mal. O problema surge porque a consciência decaiu um pouco. O normal, então, é encarar o problema com medo, raiva, decepção, pena de si ou uma força de vontade brutal. Isso naturalmente abaixa a consciência muito mais ainda e as coisas pioram ainda mais. E assim por diante. Ao que não tem, muita harmonia será tirada até mesmo aquela que tem. A harmonia e a alegria entram em sua vida porque o seu estado mental é relativamente elevado. E essa felicidade naturalmente eleva sua percepção e sua fé em Deus mais ainda, e assim as coisas melhoram mais. A todos os que têm será dado, e eles o terão em abundância. Isso se aplica a todos os setores da vida. A verdade é que você pode fazer qualquer coisa, ter qualquer coisa, ser qualquer coisa de que tenha a consciência. Mas não de outro modo. Para ter saúde, você precisa ter a consciência da saúde. Para ser próspero, tem de ter a consciência da prosperidade. Para ter êxito em qualquer setor de atividade, tem de ter a consciência correspondente. Dizem que para realizar alguma coisa difícil é preciso ter jeito. Bem, o jeito é a consciência que corresponde a determinada coisa. O falecido Mike Todd é um exemplo disso. Durante a sua vida, fez e perdeu várias fortunas. Num desses pontos baixos, um repórter perguntou: Mike, que tal é ser pobre? Mike retrucou: nunca fui pobre, já estive falido, mas isso é só uma coisa temporária. A pobreza é um estado de espírito. Então, nas palavras de Jesus, a todo o que tem em consciência, dar-se-lhe-á. O que a princípio parecia ser injusto e cruel, acaba sendo um grito de coragem e esperança. Tendo estabelecido as regras básicas para a aquisição da abundância, Emmett Fox passa a alguns casos práticos. A verdadeira arte de vender consiste em ajudar o cliente em perspectiva a obter o artigo de que ele realmente precisa. Esse ponto deve ser frisado: significa ajudar o cliente. Significa serviço. Não significa aproveitar-se dele de modo algum. Certamente não significa forçar sobre ele coisas de que ele não precisa e que não pode pagar. Tampouco significa fingir que se dá a ele um artigo e, na verdade, lhe dar outro e inferior. Uma tática dessas não é a arte de vender coisa alguma. Em linguagem clara, é roubo.
A verdadeira arte de vender é descobrir o que seu cliente precisa mesmo e lhe fornecer aquilo. Ou, se você não lhe puder fornecer o artigo, recomendar que ele procure em outro lugar. Uma tática assim não importará em perder um negócio, como podem pensar muitos. Pelo contrário, esse método, a simples aplicação da regra de ouro, desenvolve o seu negócio mais depressa do que qualquer outra coisa poderia fazê-lo. As pessoas sentem a honestidade e sinceridade intuitivamente, e essas coisas produzem confiança. Trabalhando assim, você pode perder um pedido pela sua honestidade, mas em lugar dele, receberá meia dúzia de outros. E terá sua paz de espírito. Todos os vendedores inteligentes deviam saber que qualquer venda determinada, ou mesmo qualquer cliente determinado, não importa, e que é a renda anual que interessa. Certos cursos de vendagem diziam: faça-o pôr o nome na linha pontilhada antes de deixar que ele saia. Você devia fazer exatamente o contrário. Se houver alguma dúvida na sua cabeça ou na dele, diga que ele pense no assunto e volte depois. Se ele assinar na linha pontilhada e depois você tiver motivos para supor que ele não ficou inteiramente satisfeito, você devia oferecer-se para libertá-lo imediatamente e rasgar o contrato. Essa norma, a regra de ouro, foi ensinada por Jesus, o mestre mais sábio e prático que já existiu. E é o segredo do êxito nos negócios. É a verdadeira chave para a promoção de vendas. Vendedor, trate o seu cliente exatamente como gostaria que ele o tratasse, se as posições estivessem invertidas. Diga-lhe exatamente o que gostaria de saber sobre a mercadoria se fosse o comprador, e se você fizer isso, todo o universo há de cooperar para fazer de sua carreira comercial um êxito notável. Recordo-me de outro caso. Um homem foi me procurar em Londres, muito aflito. Tinha assistido a umas preleções minhas e queria conselhos. Era proprietário de um armazém numa aldeia do sul da Inglaterra e até então não tinha tido qualquer concorrência. Agora, uma das grandes cadeias de lojas estava abrindo uma filial quase de frente dele, na rua principal, e ele estava em pânico. O pai e o avô já tinham dirigido o negócio antes dele e ele passara a vida naquela loja, morando no andar de cima e não conhecia mais nada. Como vou poder concorrer com eles? Estou arruinado. Você há vários anos vem estudando a verdade e conhece a grande lei. Sabe de onde vem o seu cabedal? Por que temer? Respondi. Tenho de fazer alguma coisa, ponderou ele. Todos os dias de manhã na sua loja, aconselhei-o. Abençoe-a, dizendo que o poder divino trabalha por ela para uma grande prosperidade e paz para todos os interessados. Ele concordou. Depois vá para a calçada, olhe pela rua para onde estão arrumando a nova loja e abençoe aquela do mesmo modo, acrescentei. O quê? Cortar a minha garganta? Perguntou ele, quase gritando. Vou ajudá-los contra mim? Expliquei que o que abençoa um, abençoa todos, que o tratamento é criativo e faz mais negócios, mais prosperidade. E que a única coisa que poderia empobrecê-lo seria o seu próprio medo. Eu lhe disse que ele, na verdade, estava detestando o seu concorrente pelo medo e que o seu ódio poderia destruí-lo. E que abençoar o inimigo era o único meio de se livrar do ódio. Terminei dizendo: você não pode cortar sua garganta pela oração, só pode melhorar tudo. Levei algum tempo para convencê-lo, mas afinal ele entendeu a ideia e a pôs em prática. E quando o encontrei, vários anos depois, ele me disse que o negócio dele passara a ser melhor do que nunca, depois que aparecera a loja da cadeia, e que eles também pareciam estar se dando bem. Ele estava próspero e em paz. Era isso que Jesus queria dizer quando disse: ama teus inimigos. Uma grande parte do que se chama de problemas comerciais, na verdade, consiste em se negociar com outras pessoas. Como já vimos, toda a arte de vender é uma negociação entre o vendedor e o comprador. E uma vendagem bem-sucedida quer dizer levar essa negociação a um fim satisfatório para ambas as partes.
Quer você esteja procurando um emprego para você ou empregando outra pessoa para trabalhar para você, o resultado final depende da negociação. Você quer encontrar a pessoa certa para preencher a sua vaga, ou deseja assumir certo cargo que acha estaria se casando muito bem com seus requisitos. Em ambos os casos, o resultado é uma questão de negociação. Disputas e mal-entendidos muitas vezes surgem entre duas firmas comerciais ou entre uma firma e um cliente, e também aí as relações harmoniosas do futuro, o que significa mais negócios. Dependerão de como são conduzidas as negociações presentes. Aliás, vemos que todas as relações na vida dependem da capacidade de se fazerem adaptações pessoais harmoniosas, o que é a negociação. Em assuntos como disputas pessoais e de família, bem como nas coisas consideradas mais normalmente sob o título de negócios, vemos que o mesmo princípio se aplica com uma força maior ainda, se possível. Ora, o segredo da negociação bem-sucedida pode ser exposto em poucas palavras. É o seguinte: veja Deus de ambos os lados da mesa. Diga que Deus está agindo por vocês dois, por você e pela pessoa com quem está negociando. Não procure conseguir o que quer pela força de vontade, mas afirme que a vontade de Deus nesse determinado assunto está sendo cumprida. Lembre-se de que o seu modo pode não ser nada bom para você. Aquilo que você deseja hoje, na semana que vem, poderá se revelar em aborrecimento ou até uma desgraça. Não procure dominar o outro, convencê-lo contra sua vontade ou se aproveitar dele de qualquer forma. Mas exponha o seu caso com honestidade e do melhor jeito que souber. Faça só o que achar direito. E saiba que Deus está vivendo e trabalhando em sua vida. Então, se você não conseguir esse trabalho ou contratar a pessoa certa, conseguirá algo de melhor. Se não fez aquilo que procurou fazer hoje, outra coisa melhor se apresentará amanhã. Nunca se permita ficar tenso ou ansioso demais. Deus nunca se apressa. Trabalha sem esforço. Ao tratar com seu semelhante, ponha Deus em ambos os lados da mesa e o resultado será o verdadeiro êxito para ambas as partes. E então, como Emmett Fox faz com muitas de suas chaves de ouro, ele o leva mais um pouco à frente e diz: capitalize a sua deficiência, se pensa que tem alguma. O êxito consiste em vencer as dificuldades. Todos os homens e mulheres que tiveram algum êxito conseguiram isso vencendo dificuldades. Quando não há dificuldade a vencer, qualquer pessoa pode conseguir fazer o que quer. E isso não se pode chamar de êxito, é uma rotina. Houve uma época em que estender uma linha telegráfica de Nova York até Boston apresentava muitas dificuldades. Depois houve uma época em que fazer isso era fácil, mas estender o grande cabo submarino do Atlântico foi uma grande realização, devido às dificuldades que tiveram de ser vencidas. Depois apareceu o rádio, a televisão e todas as outras maravilhas eletrônicas. Cada passo apresentou novos desafios que foram vencidos. Não há problemas pessoais que não possam ser resolvidos por um tratamento espiritual tranquilo e persistente e a devida atividade sábia. Se você tiver uma deficiência pessoal que parece impedi-lo de alcançar êxito, não a aceite como tal, mas capitalize-a e use-a como instrumento para o seu êxito. H.G. Wells teve de desistir de um emprego monótono e mal pago devido a uma saúde precária, de modo que ficou em casa e escreveu livros de sucesso, tornando-se um autor de fama universal. Edison era inteiramente surdo e chegou à conclusão de que isso lhe permitiria se concentrar mais em suas invenções. Beethoven fez sua obra a despeito de sua surdez. Theodore Roosevelt foi uma criança doentia e lhe disseram que teria de levar uma vida resguardada e isolada. Era um menino míope e nervoso. No entanto, em vez de aceitar essas sugestões, ele trabalhou duro para desenvolver o corpo e, como sabemos, tornou-se um homem forte, amante do ar livre e caçador de caça graúda. Gilbert escreveu Pinafore num leito, doente, sofrendo dores atrozes.
A proprietária de um negócio de modas em Londres era casada com um escriturário que lutava com a vida. Ele ficara tuberculoso, ela nunca havia trabalhado e não tinha qualquer preparo, e se viu tendo de sustentar o marido e 2 filhos. Começou do nada, a não ser do bom gosto para roupas e uma crença na oração, e tornou-se uma mulher rica e bem-sucedida. Ela declarou: "Achei que gostaria de vender as roupas que nunca tinha tido dinheiro para comprar. Seja qual for a deficiência que você pensa ter, capitalize-a. O seu problema pessoal sempre parecerá ser especialmente difícil, mas o tratamento espiritual e uma determinação corajosa podem superar tudo. Os problemas são uma placa no caminho para Deus."